Em meados de 2015 era lançado pela Kill Moon Day Games um dos mais completos jogos de terror, Frambal. Um game que tem no mínimo 5 horas de duração, que oferece vários obstáculos, é de puzzle, mas principalmente de terror psicológico, mostrando mundos estranhos com direito a muito bicho morto e, claro, uma história que se estende além da nossa realidade. Com um jogo tão incrível e com várias horas de duração, seria impossível se não tivesse uma explicação da história completa de Frambal, meu entendimento sobre ela e algumas teorias. Então se você não quer perder seu tempo jogando, como eu, e sim, realmente é muito tempo jogando, dá uma olhada nesse vídeo que só nele você já vai entender tudo do que eu tô falando e vai ter uma teoria muito boa no final. E acreditem, tem muita coisa pra falar. Eu conheci Frambal por recomendação de inscrito lá no canal de jogos, isso eu me lembro bem. Até decidi dar uma chance pro jogo por mais 3 episódios, mas depois eu simplesmente desisti de gravar. E o motivo nem é ruim, é porque eu realmente queria muito terminar o jogo. Dito e feito, no mesmo dia eu terminei e no mesmo momento eu pensei que Frambal merecia um espacinho aqui no canal. Não que isso seja totalmente importante, uma coisa totalmente legal, mas enfim. As mecânicas desse jogo indie são bem simples, nós interagimos com objetos com o mouse, guardamos certos itens no inventário, podendo inclusive examinar eles e usar com outros objetos no espaço. E temos que usar o nosso... poder. Daqui a pouquinho eu explico pra vocês. Uma coisa eu sei, esse jogo se aproveita muito de um gráfico meio desenhado, como se alguém estivesse contando histórias com papéis animados, talvez reutilizando de uma estética até sueca, que já havíamos visto em uma Lost Media uma vez, talvez remetendo a toda a infantilidade e inocência de uma criança, mesmo que ela tenha sofrido pra caralho o jogo inteiro. Ela não é ninguém mais, ninguém menos que Fran, a personagem principal do nosso jogo, uma garotinha de somente 10 anos que deveria ter uma vida normal. Era o que ela merecia, pelo menos. Assim, iniciamos o capítulo 1. Lá tava a garota se divertindo com seus pais e seu gatinho, sem meia-noite, quando enxergou uma figura estranha com cabeça de bode na sua janela. E ao chamar seus pais, percebeu que eles estavam mortos de uma forma totalmente brutal. Eu também esqueci de avisar. O jogo tem muito gore, então acredito que o vídeo também tenha. Depois de fugir correndo da sua casa com seu gato, Fran acabou desmaiando em um bosque e foi levada dali, separada do seu amigo e presa em um hospital psiquiátrico, que para facilitar vou chamar de sanatório. Com documentos ao longo do jogo, é possível observar que a Fran nasceu em 1934 e a história se passava em 1944, ou seja, confirmando o fato de que a garota realmente tinha 10 anos. No sanatório, Fran é diagnosticada com esquizofrenia, resultados dela enxergar coisas e certos monstros que não existem na vida real e poder conversar com eles, como aquele bicho estranho na janela ou isso aqui. O objetivo do jogo agora é simplesmente sair do sanatório. Para isso precisamos andar pelo lugar, coletar itens, conversar com outras crianças, fazer várias tasks e, claro, obter a ajuda do nosso poderzinho que falamos mais cedo ali no cantinho. Essas pílulas vermelhas são chamadas de duotina. Elas foram prescritas por um psiquiatra chamado Marcel Dirn, que vai ser bem importante pro final da história, então guarda esse nome. As duotinas não fazem nada mais, nada menos que deixar a Fran enxergando coisas que podem não existir na vida real, como sangue por todo lado e essas criaturinhas pretas acima do corpo de algumas crianças no sanatório, que já vamos falar sobre. O questionamento que logo se iniciou e que foi a base para vários youtubers teorizarem foi para se questionar se a Fran realmente era louca ou se tudo que ela enxergava realmente existia. E para isso eu vou usar a lógica, uma lógica que já tava bem evidente assim desde o início do capítulo. Bom, vamos lá. É mostrado no início do capítulo que a Fran vivia uma vida ali normal, sem remédios, e mesmo assim enxergou aquele capeta preto. Outra coisa que eu reparei foi que conversando com outras crianças, elas também diziam que viam aqueles fantasmas e um garotinho lá inclusive havia falado com o senhor cabeça de bode. Se tudo isso era da cabeça da Fran, como as outras crianças interagiam com os monstros? Aí é que tá, aquilo não era só da cabeça da Fran, mas fazia parte da cabeça de um conjunto de crianças traumatizadas. Basicamente todo mundo que era traumatizado enxergava as mesmas coisas ou pelo menos parecido. Porque sim. Simplesmente porque sim. Enfim, encontrando desde enfermeiras estranhas, crianças malucas da cabeça e fazendo muitas tasks e roubando chaves, nós conseguimos sair do sanatório, ainda com aquele demônio nos atazanando, mas com a ajuda de um gato, que não é necessariamente o nosso gato perdido, mas parece ser uma representação dele. Ou poderia também ser a representação de uma esperança, né? Uma forma de esperança que a Fran tem. Assim, termina o capítulo 1. O objetivo do jogo inteiro é baseado em encontrar o nosso gatinho, e tendo conseguido a parte mais difícil, que é sair do sanatório, tá muito mais fácil encontrar o felino. Mas agora acho que tá na hora da gente falar sobre esses bichos pretos que mais tarde vão infernizar mais ainda nossa vida. Essas criaturas são chamadas de Kamalas e se alimentam do medo e desespero de quem quer que seja. Ou seja, basicamente um dementador do universo de Frambal. O capítulo 2 começa ao escapar por um labirinto e um minigame onde eu preciso fugir de Kamalas e ao me rastejar por um esgoto até chegar do outro lado, que é uma floresta, que tem muitos itens e até uns bichos bem estranhos, como uma formiga rainha gigante e seu cachorro. Pelo menos era pra ser, né? Eu acho que ele nasceu errado. Lá, fazendo mais algumas tasks, desde matar o cachorro, pentear o pelo de um rato, devolver um pente a umas fadas borboletas estranhas e conseguir uma chave, eu consigo descer por um poço, prestes a encontrar meu gato, que foi visto pela última vez ali. Mas é claro que não seria tão fácil assim, porque umas coisas saem de uma mão, bem vibe Deidara, e eu desmaio. Agora o capítulo 2 realmente se inicia quando eu acordo dentro de uma casa que, já adiantando pra vocês, apesar de ser extremamente fofinha, não tem nada de fofo dentro dela. A casa pertence às gêmeas adolescentes, ou pelo menos eram pra ser agora, né, Clara e Mia, e dentro da casa tem muitas coisas estranhas, como várias fotos das gêmeas separadas, 2 bebês costurados no sótão do lugar e, claro, o Senhor Meia-Noite, que estava preso em uma gaiola porque as irmãs pretendiam fazer um experimento com ele. E agora, por incrível que pareça, misteriosamente o Senhor Meia-Noite pode conversar com a gente. Sim, ele literalmente fala.
Bem vibe Coraline, tá ligado? Com um novo objetivo que é libertar ele e sair da casa, Fran começa a explorar o lugar e acaba conversando com as gêmeas que na verdade são siamesas e logicamente elas não são uma boa pessoa. Elas parecem ser legal no início, mas depois literalmente ameaçam, tipo assim, ameaçam de morte a Fran e seu gato se ela não fizer o que elas mandarem. A coisa principal que a Fran precisa fazer é bem simples até, é invocar o corpo antigo das meninas com um ritual. Basicamente pegar índices ali pela casa e ajudar a Clara e a Mia pra voltarem ao seu corpo antigo, separados, já que, de acordo com elas não nasceram ligadas e alguém fez uma cirurgia e as costuraram. Então é isso, Fran começa a procurar pelos itens quando é ajudado por uma caveirinha estranha de chapéu e consegue sair pela janela, encontrando um fucking sapo falante lá fora que diz que as meninas não são confiáveis, já que elas não deixam de sair da ilha e que muito provavelmente não vão deixar a Fran sair também. Acreditando no sapo, a menina encontra outra poção que se chama Revelando a Verdadeira Alma e acaba enganando as meninas fazendo isso daqui acontecer. Eu acho que agora elas voltaram a ser quem elas realmente eram. Cadáveres. Clara e Mia guardavam uma chave na cintura que ao invés de abrir a gaiola do gato, na verdade abre um guarda-roupa que contém uma parte do passado das meninas e que até agora parecia bem confuso. Quer dizer, uma hora elas estavam ligadas, outra hora não. Que caralhos é a verdade de tudo? Aqui temos uma chave, um remédio parecido com o da Fran, porém de cor amarela, uma foto das meninas totalmente acabadas e costuradas e um juramento de que elas iriam matar um tal de Itward e queriam prometer o pior dos destinos a ele. Ok? Elas foram costuradas e se odeiam, eu consigo salvar meu gato e com a ajuda do sapo eu saio da ilha. Tudo parecia estar bem, eu atravesso por uma ponte com meu gato e é claro que 8 horas de gameplay não iriam acabar aqui, mas sim iniciar o capítulo 3. O capítulo 3 é de longe o maior, assim, o mais chato também, o mais mágico, o mais tranquilo dos mundos. Enfim, ao mesmo tempo que me dá raiva, me dá amor. Eu tenho amor por esse capítulo. A gente se encontra aqui em um mundo chamado de Testa, que tem desde plantas até insetos gigantes, que parecem formar uma comunidade harmônica e humilde, e é claro que a Fran precisava ter virado uma árvore ao cair da ponte. Por que não, né? Porque simplesmente não dificultar a gameplay e transformar ela numa fucking árvore. Lá a gente conhece o rei do mundo chamado Ziar, que nos guia até o grande mago pra Fran conseguir recuperar sua forma humana. Só que claro que o grande mago precisa de alguns itens, então eu encontro a Xolote voador chamado Palontras, que é o médico daquele lugar, que me leva até um mar rosa que salva as pessoas, fala sobre as 5 realidades e, enfim. Esse capítulo, na verdade o jogo inteiro, é uma completa loucura. Mas depois de muito tempo mesmo coletando itens, ajudando o mago, andando de um lado pro outro por mais de 1 hora, mudando as estações, eu consigo fazer um portal pra voltar pra casa e... calma, já vamos falar sobre a saída de Testa. O livro de Leon Castillo é um item bem importante na história, que basicamente pode explicar parte do início de tudo e que vai nos revelar grande parte da lore do jogo, dada ninguém mais ninguém menos que o sapo Afran, alegando que achou o livro andando por aí. Suspeito. Aparentemente, Leon Castillo via sombras, basicamente as mesmas coisas que a Fran via, mais precisamente os Kamalas, né, desde seus 33 anos de idade, e que era considerado louco por todos, pelo seu filho, pela sua família, enfim, mesmo sem tomar um remédio igual ao da Fran, chamado de duotina. Com 92 anos, Leon passou a trabalhar no mesmo sanatório que a Fran estava internada, e nessa época, a mãe da Fran e a tia Grace, que é quem tentava tirar a Fran do sanatório a todo custo, ainda eram crianças. Além de explicar o que eram os Kamalas, os Valocas, que são anjos brancos, mas que não passam de Kamalas entrando em contato com a água, se transformam nos Valocas, eles também explicam sobre as 5 dimensões que é a que eu vou resumir antes de irmos pra parte final desse vídeo. A primeira dimensão se chama Primevi. Não tem muita coisa sobre ela, mas sabemos que foi de onde os Valocas, ou seja, os anjos, nasceram. A segunda se chama Itesta, um mundo mágico de plantas e insetos onde a Fran estava anteriormente. A terceira não é nada mais que a realidade, um mundo comum e onde os seres humanos vivem. A quarta é o Reino da Morte, onde as criaturas estranhas saem, ou seja, é de onde aquela caveira com chapéu saiu e muito provavelmente as outras criaturas, como os fantasmas, enxergados vagando pelo mundo algumas vezes. E o quinto reino seria as Trevas, um reino totalmente maluco e bizarro, lugar onde mora o Remo, que seria aquela figura com a cabeça de bode, e que não é nada mais que o fucking príncipe do quinto reino, ou seja, ele é o filho da rainha, que é chamada de Mãe Mabuká. A gente vai falar sobre ela mais tarde. Vemos tudo isso no livro de Leon Castillo e isso explica bastante parte das coisas, mas nós queremos saber como tudo acaba. Atravessando a mesma ponte, voltando pra realidade que estávamos, nós conhecemos aquela caveira com o chapéu de antes, que se apresenta como Itward, e... peraí, apesar de ele parecer totalmente maligno, ele não é quem fez mal a Clara e a Mia, que acharam que foi ele só porque passaram a ver o carinha. A única coisa que ele queria era mostrar a dualidade da luz e da escuridão pra ambas, meio que salvar elas. Então, sei lá, eu acho que dá pra confiar. Como nesse momento é o aniversário da Fran e... parabéns, eba! O Itward dá um presente que é um cofre de gato e fala que esse brinquedo vai ajudar ela a enxergar a outra realidade. Ou seja, fazer o mesmo efeito da duotina, que quando tomada, permite que a Fran enxergue várias realidades misturadas e por isso que é tão bizarro tomar aquele remédio. Enfim, agora a gente entra dentro de uma nave que o Itward promete que vai nos levar pra casa, mas andando por lá, os Kamalas acabam comprometendo o motor do lugar, eles se abraçam quando tudo tá caindo, tudo tá uma merda e fim. Eles sobreviveram e estão na fucking rua de casa. Isso não tem como ser possível.
tá muito perto. Enfim, a Fran e o gatinho andam até a casa da tia Grace, mas enquanto o gato entra pra tentar destrancar o lugar, o médico Marcel chega preocupado, convence a levar a Fran pra um lugar, enquanto isso ele revela algumas coisas pra menina, sobre ter sido demitido, o gato tá morto, como o jornal mentiu dizendo que a menina foi encontrada morta na floresta, que a tia Grace é a irmã gêmea da mãe da Fran, e que o remédio da Fran foi trocado, causando esquizofrenia na garota, e que um tal de Dr. Oswald era quem fazia experimentos com as crianças, inclusive na Clara e na Mia. Mas como não deu certo, o corpo delas foi jogado em um poço. Então eles param em um cemitério e tentam desenterrar os corpos dos pais da Fran pra descobrir a verdade, e acabam encontrando o pai, a mãe e um gato, todos parecendo ter morrido de forma pacífica, e não daquela forma que a Fran imaginou. Logo, a conclusão que chegamos é que por conta de algum trauma, ela imaginou que a morte dos seus pais foi daquela forma totalmente demoníaca, e o bom é que ela jura que aquele gato não é seu, e eu meio que acredito nisso também. No caminho de volta, no entanto, Remo, o príncipe das trevas, ataca o médico e logo depois Fran desmaia. Então ela acorda acorrentada pela tia Grace. Pois é, não confia em ninguém. A tia Grace diz que quando o Fran tá solto, ela faz coisas ruins e que por isso deveria ficar presa para sempre. E mais tarde vamos entender isso, mas com a ajuda da visão que ela tem sobre a outra realidade, e sem precisar de remédio nenhum, ela vai até outra dimensão que não foi citada no livro do Leon, e com a ajuda do seu eu menor, ela consegue fugir dali. Então nesse mundo totalmente maluco, que é a quinta dimensão, onde a gente encontra várias portas tortas, um moleque na banheira que me lembrou aquela cena lá de Gumo, e um olho estranho, a gente consegue fazer uma máquina que vai acordar a Rainha das Trevas, a mãe Babuká. Sim, a mãe do Remo. Ela, ao invés de nos machucar, na verdade diz uma coisa bem interessante. Diz que Fran Bal foi escolhida pelos 5 reinos pra ser a guardiã das chaves e que agora seu poder já foi liberado. Parece ser um cargo bem importante, pra falar a verdade. A guardiã das chaves dos 5 reinos? Mano, a menina tá correndo perigo. Então ela abre uma passagem onde a gente aparece em um sanatório bem diferente, pegamos uma senha e quando estamos prestes a ser atendidos, topamos com o Remo, que nos mostra algumas verdades, como isso aqui. Quem havia matado os pais da menina era a própria Fran. Não dessa forma, claro, porque eles pareciam ter morrido normalmente, mas com certeza foi ela. Ainda manipulada pelo Remo, mas foi ela. E foi justamente por esse motivo que ela foi levada pro sanatório. E agora estamos dentro de uma sala dentro da clínica, onde acontece uma cena final digna de filme da Marvel. O Senhor Meia-Noite tá preso em uma gaiola, inclusive ele não consegue mais falar com a Fran. E o Dr. Márcio tá preso em uma cadeira elétrica, totalmente desnorteado. Logo aparece tia Grace empurrando o fundador do fucking sanatório, o próprio Dr. Oswald, que havia feito experimentos com a Clara, com a Mia, com todas aquelas crianças, e submetido elas a uma tortura horrível. Inclusive, ele também havia feito os experimentos com a mãe da Fran e a tia Grace, e ainda disse que o Remo não agia por conta própria, e sim se apossava das inseguranças pra conseguir o que ele queria. Grace então diz que o Oswald já sabia que a Fran era especial antes de nascer, mas que a mãe dela não deixou que eles fizessem experimentos, né? Então a Grace jogou a gaiola do gato no vácuo, a Fran pulou por cima dela pra matar ela, o Oswald apareceu por trás e atirou na garota. Pra esse velho miserável, na verdade, não importava se a Fran tava viva ou morta, ele só queria seu cérebro pra fazer experimentos. E o Dr. Dee, ainda meio maluquinho da cabeça, pediu pra curar o ferimento, mas o Oswald disse que não queria. Só que, claro, não podia acabar assim. E Tuard, acompanhado do fucking Dr. Palontra, chega, trata do ferimento da Fran, salva o Senhor Meia-Noite, o Dr. Dee entra em estado de choque e assim é deixado pra trás com um feitiço que fará ele não se lembrar de nada, e a Fran, com o Senhor Meia-Noite, o Ituard e o Palontras partem pra outra realidade. E é assim que terminamos o jogo. Eba, felizes pra sempre. As teorias de tudo foram explicadas enquanto eu contava sobre a história do game, mas nada daquilo foi um delírio da Fran. Todas essas realidades existem e somente algumas pessoas podem acessar elas. Agora, eu tava pensando muito no Oswald enquanto eu escrevi esse roteiro. Como caralhos ele parece tão importante mesmo sendo um mero humano? Como caralhos ele vaga por todas essas realidades? Será que o Oswald na verdade é o Leon Castilho? Basicamente eles tinham a mesma idade. Bom, isso eu não vou poder responder pra vocês, fica no ar, e também a dúvida se realmente vai sair Fran Bal 2, depois de muito tempo. Mas é isso, obrigado por ver até aqui, e até mais, Holmes.